estamos caminhando para o ano do sobrenatural. E é importante a gente se antecipar para que a gente possa governar. Enquanto tem muita gente querendo desacelerar, porque é final de ano, a gente vai acelerar mais, porque a gente já vai começar o ano a todo vapor, rompendo, crescendo e se desenvolvendo em nome de Jesus. Pastor Vitor, o que é viver o sobrenatural? Viver o sobrenatural é o mesmo que trazer uma nova realidade, a realidade do céu para as nossas vidas aqui na terra. Viver o sobrenatural é o mesmo que atingir o nosso pleno potencial em Cristo, ou seja, o nosso potencial máximo em Deus. No ano de 2025, nós vamos viver um crescimento sobrenatural, nós vamos ter resultados sobrenaturais, nós vamos caminhar assim com força para o sobrenatural, ou seja, vai ser o ano do sobrenatural, é um tema profético. Eu creio que coisas extraordinárias vão acontecer na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém ou não amém? Agora, uma coisa é fato, para a gente experimentar e viver o sobrenatural, algumas coisas precisam ficar muito bem claras. Algumas regras precisam ser estabelecidas, nós precisamos entender o mover, para onde Deus está nos levando, tá? A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós temos que continuar nutrindo a nossa fé inabalável no Senhor. Não é porque nós estamos virando o ano que nós vamos deixar de ter uma fé inabalável, de ter uma confiança plena no Senhor. Muito pelo contrário, agora é hora da gente nutrir ainda mais essa fé. Por que nós precisamos nutrir essa fé? Presta atenção, o sobrenatural, ele opera por meio da fé. Não existe a possibilidade da gente viver o sobrenatural se a nossa fé estiver pequena, estiver fraca, for uma fé adoecida. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o texto continua dizendo e diz assim, e que existe uma recompensa para aqueles que creem em Deus. Ou seja, sem fé, a gente não consegue agradar o coração de Deus, mas com fé, além de agradar a Deus, a gente acessa uma recompensa do céu. Que recompensa é essa, pastor Vitor? É justamente alcançar o sobrenatural. É no sobrenatural que é derramado sobre as nossas vidas o favor, a graça e a misericórdia. Então, quando nós alcançamos esse nível de fé, nós acessamos o sobrenatural e o sobrenatural começa a ditar as regras da nossa vida aqui na terra, tá? Então, sem fé, a gente não consegue agradar a Deus. A gente precisa ter fé, uma fé inabalável, uma fé acima da média, fé para a gente entender que vai ter confronto da realidade. A todo momento, a tua realidade vai gerar confronto. Você vai olhar para a tua vida no dia a dia e vai falar, como assim? Como ter fé? Como acreditar na promessa? Porque o mover do mundo espiritual é literalmente esse. Mas você vai entender que o confronto ele vai vir para te enfraquecer, para tentar mexer naquilo que não pode mexer, que é justamente na tua fé, mas você vai se manter nessa fé inabalável, você vai continuar nutrindo a fé inabalável. Amém ou não amém? Segundo, nós vamos precisar nutrir uma vida de intimidade. Então o Espírito Santo tem falado muito forte no meu coração sobre essa questão da intimidade. Nós precisamos mergulhar mais profundo no nosso relacionamento com Deus. Ir mais profundo. É tempo de sair do raso e mergulhar na presença de Deus. Se envolver mais nas coisas de Deus, buscar a presença de Deus, sabe? Subir um degrau no nível da fé, subir um degrau na intimidade. E deixa eu te explicar uma coisa, com Deus é assim, quanto mais intimidade, mais Ele requer intimidade. Intimidade é um relacionamento. Quem é casado aqui? Você se relaciona com a sua mulher, você tem um relacionamento de intimidade. Né? Se você não tem intimidade com a sua esposa e com o seu marido, o que acontece? Vocês acabam vivendo debaixo do mesmo teto, uma amizade, acabam se tornando amigos. E tem muitos casais assim, que não têm mais a intimidade, não se conversam mais, não se falam mais, não namoram mais, não tem mais intimidade. E Deus, Ele requer esse relacionamento íntimo. Deus não quer um relacionamento frio comigo e com você. Não é um relacionamento só de domingo na igreja. O relacionamento de domingo é como se você fosse um ficante de Deus. Eu vou lá ficar um pouquinho com Deus, vou dar meia horinha do meu dia para Ele e depois esquece. Não, intimidade é dia a dia. Intimidade é você nutrir um relacionamento diário. É ter tempo na palavra, é amar a palavra, sabe, se debruçar na palavra, é ter um tempo de oração, pelo menos adorar a Deus um pouquinho do seu dia, andar conectado com Deus 24 horas por dia. Isso aí é muito importante. Conectado 24 horas. Mas você precisa tirar um tempo de intimidade. De vez em quando, fazer um sacrifício, acordar na madrugada, orar pela tua casa, pela tua família. Quando as coisas não estão indo bem, intimidade, busca relacionamento com Deus, que Deus te responde. E quando eu falo de intimidade, gente, isso é muito interessante. Tem gente que acha que ter intimidade com Deus é algo muito difícil. Deus é pai. Como você fala com seu pai? Você tem que falar com Deus da mesma maneira que você fala com seu pai. Fala com Deus, não precisa inventar a conversa, não. Fala a verdade, abre o seu coração, tem um relacionamento íntimo com Deus, tá? Então, para a gente viver o sobrenatural, primeiro, a gente precisa continuar nutrindo a fé. E segundo, a gente precisa buscar mais intimidade com Deus. Ter mais tempo com Deus. Terceiro, nós vamos precisar nutrir uma vida de obediência e santidade. Diga, obediência e santidade.
Por que, pastor, obediência e santidade? Porque obediência e santidade são chaves de acesso ao sobrenatural. Quer acessar o sobrenatural de Deus? Leia depois na sua casa, Levítico 26, Deuteronômio 28. Você vai ver que a obediência, literalmente, abre as portas do céu para a tua vida. A obediência atrai a prosperidade de Deus para a tua vida. A tua obediência a Deus atrai a proteção de Deus, a provisão de Deus. Deus cuida daquele que é obediente. Deus coloca em posição de honra aquele que é obediente. Então, quando nós falamos em obediência e santidade, andar em santidade ali, sabe, procurando agradar o coração de Deus e obedecer às leis do Senhor, nós atraímos as bênçãos de Deus, atraímos o sobrenatural. Quando nós falamos em bênçãos, ou seja, é coisa que não está relacionada com a terra, não tem a ver com o âmbito do natural, é o sobrenatural se manifestando nas nossas vidas. E uma das chaves para você acessar o sobrenatural é andando em obediência e vivendo uma vida de santidade. Amém? Quarto, talvez o mais difícil de todos, maturidade. Mas preste bem atenção, é a maturidade que vai te fazer acessar a sua parte na herança do Senhor. Além de você andar numa vida de fé, intimidade, obediência e santidade, você precisa acessar a maturidade plena no Senhor. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 4, o filho, enquanto menor de idade, nada difere de um escravo, embora seu pai seja o dono de tudo. Olha só, preste bem atenção, o filho, enquanto é menor de idade, vamos entender esse texto de uma maneira mais fácil. Enquanto o filho é imaturo, ele não pode acessar a herança do pai. Ele não pode administrar aquilo que por direito é seu. Você precisa subir de nível na maturidade para que você possa usufruir daquilo que Deus já preparou para você. Vamos entender o ciclo da evolução da fé para ficar mais fácil para você. Quando nós nascemos e somos criaturas de Deus. Ou seja, nós somos criados por Deus. Todos são criados por Deus. Não são filhos de Deus. Até que aceitem Jesus. A partir do momento que você aceita Jesus, você se torna filho. Então, antes de ser filho, você é uma criatura. Aceitou Jesus, você é filho. Agora, o fato de acessar Jesus te torna filho e te dá direito à herança, mas isso não quer dizer que você acessa a herança. Te dá o direito. Agora, para você acessar, tocar, usufruir daquilo que é seu por direito, você precisa subir de nível, atingir a estatura de varão perfeito, atingir a maturidade espiritual. Como que eu evidencio? Onde que eu consigo enxergar a maturidade na minha vida? A maturidade espiritual, na verdade, é evidenciada pelo crescimento do fruto do Espírito Santo na minha e na sua vida. Ou seja, nós conseguimos entender que nós estamos maduros na fé quando o fruto do Espírito reflete em nós, através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, e tudo isso manifesta a glória de Deus. Ou seja, quando eu começo a me comportar, quando eu começo a ter atitudes diferentes de um homem maduro, de uma mulher madura, isso glorifica o nome do Senhor. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, fala acerca dos frutos, do fruto do Espírito. E diz assim, mas o fruto do Espírito é amor. Olha só, deixa eu explicar cada fruto do Espírito aqui para você. Amor. Tá, para você acessar a maturidade, você vai precisar aprender a amar as pessoas. Só que amar as pessoas não quer dizer amar só aquelas pessoas que são fáceis, amáveis. Você vai ter que amar os espinhos, você vai ter que amar as lixas, porque tem muita gente que serve de lixa para nos moldar, para nos deixar ali no ponto certo que Deus quer nos usar. Ou seja, nós precisamos aprender a amar as pessoas, independente de quem são. Aquela pessoa que fala mal de você pelas costas, aquela pessoa, sabe, que espera só uma oportunidade para fazer algo contra essa pessoa que você vai ter que amar. Se você quiser subir de nível, acessar o sobrenatural, você vai ter que desenvolver dentro de você o amor. E o amor aqui é tão importante porque um pouco mais adiante o texto vai dizer amor, alegria, paz, paciência, amabilidade. Ou seja, o texto vai bater muito forte nessa questão do amor. Você vai ter que aprender a ser uma pessoa amável e vai ter que amar o próximo com toda a sua diferença. Os dois principais mandamentos bíblicos são: ame o seu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti. Mas que próximo é esse? É só o próximo bonzinho? Não, a Bíblia diz que é o próximo, todas as pessoas a qual você se relaciona e convive no dia a dia. Então, se você quer subir de nível e ser maduro e acessar o sobrenatural, você vai ter que aprender a amar. Fala para a pessoa que está do seu lado, você vai ter que aprender a amar. Principalmente esses aí que você está pensando agora. Pronto. É assim, Deus revela, viu? Amém ou não? Vai ter que aprender a amar. Pastor, como eu faço? A pessoa só fala mal de mim, ora por ela. A pessoa só me trata mal, ora mais por ela. Fala, Deus, é essa aqui que eu tenho que aprender a amar em Cristo Jesus. É essa aqui que o senhor tem que desenvolver o amor. Porque amar os bonzinhos, amar os amáveis é muito fácil.
Mas amar os mais cascudos, mais difícil, né? Aqueles que te afrontam o tempo inteiro, aqueles que te provocam o tempo inteiro, é mais difícil. Mas a opção é sua. Se você quer viver o sobrenatural, você vai ter que aprender a amar. Com o pastor Vitor não tem nada fácil, né? Eu vou falar, você vai viver o ano do sobrenatural, mas sempre tem esse mas, né? É assim ou não é, gente? Mas é assim que funciona. Amém ou não? O que mais? Para você subir de nível, para você acessar a maturidade, você vai ter que ser uma pessoa alegre. Bota um sorriso no rosto em nome de Jesus. Você não vai poder mais ser uma pessoa que fica andando cabisbaixa, triste, com a cara fechada, com a cara amarrada. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegria. Sem alegria não tem maturidade. Mas que alegria é essa? O apóstolo Paulo diz, aprendi a me alegrar diante das dificuldades. Porque na hora da dificuldade todo mundo fecha a cara, entristece o coração. Ai, está difícil a vida. Você vai ter que ser alegre na hora da dificuldade. Maturidade. Quer crescer? Quer acessar o sobrenatural? Amor, alegria. O que mais? Paz. Você vai ter que aprender a criar atmosfera de paz na tua casa, na tua família. Você vai ter que aprender a controlar mais o seu ímpeto. Você vai ter que ter paz. Diga paz. Mais uma vez, paz. Paz mediante os problemas. Quando a pessoa vier te afrontar, aí você fala, eu estou no outro nível. Minha vida agora é paz e amor. Paz, amor e alegria. E você complementa já. Tá tudo paz, fica na paz. Amém ou não? Paciência. Diga paciência. Paciência. Pelo menos, os mais dominantes, diga paciência. Isso, mas fala paciência mais suave, paciência. Tem que ser mais suave, sei, paciência. Já parece que você está bravo, irmão. Você vai ter que praticar a paciência na sua vida, viu, crente? E quando, deixa eu te ensinar um negócio aqui. Vai começar a ficar bom agora esse negócio. Deixa eu começar a te ensinar uma coisa. Se lhe falta paciência e você falar assim, Deus, eu preciso dominar, ter paciência, se prepara, porque vai vir a afronta de onde você menos espera. Não? Você acha que como é que funciona o mover espiritual? Você acha que vem de mão beijada assim? Daqui a pouco a gente chega no domínio próprio. 2019, eu fui decidido para Israel. 2020, sei lá quando foi. Na nossa primeira viagem aqui. 2021, eu fui decidido que eu ia ter controle e domínio próprio. Porque ainda estava meio mais ou menos com isso aí. A hora que dava um problema, bum, estourava a bomba atômica. Aí eu falei, eu vou voltar de lá, vou voltar manso, domínio próprio, né? Comecei a orar, a jejuar por isso. Chegamos na viagem, crente, deixa eu te falar uma coisa, deu tudo dava errado. E eu vendo os erros tudo. E acontecia, e o povo murmurava, reclamava, e brigava, e não sei o quê. Até briga eu separei. Eu falei, está acontecendo um movimento aqui que eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo, porque antes quem estaria na briga era eu, agora eu estava separando a briga. Falei, está mudando as coisas. 2022, eu falei, está mudando as coisas. Aí chegou uma hora que o negócio estava tão bravo lá, a gente estava no ônibus, aí quem estava atrás de mim, não sei o quê, e tal. E eu entrei, acabei de tomar meu café. Aí eu falei, agora nós vamos, sei lá onde a gente ia aquele dia, né? Aí eu sentei, aí a minha varoa toda calma. Você não está vendo o que está acontecendo, não? Você não vai resolver essas coisas? Aí eu olhei assim, bem no olho dela. Falei, você quer que eu resolva mesmo? Do meu jeito? Ela, não, fica do jeito que você está. Falei, amém. Gente, isso aqui foi na prática, entender como é que funciona o mover espiritual. Na hora que você reconhece as suas debilidades, na hora que você conhece seu calcanhar de Aquiles, aquilo que você precisa melhorar, o que começa a acontecer? O mundo espiritual começa a te afrontar o tempo inteiro. E ali eu precisei exercer o domínio próprio. E eu voltei e fiz uma lista de tudo que deu errado. E aí a empresa me chamou e falou assim, pastor, já vamos montar o roteiro do ano que vem? Eu falei, antes a gente precisa conversar. Rapaz, mas eu fui tão cauteloso, sabe, aquela coisa assim e tal. Então, você precisa lutar, trazer a consciência do que lhe falta para você poder gerar essa maturidade. Então, se te falta paz, se você é uma pessoa que anda muito inquieta, preocupado demais com as contas, preocupado demais com o que vai acontecer, você precisa gerar essa paz dentro de você. Se te falta alegria, principalmente quando você passa por uma dificuldade, por uma luta, quando lhe falta alguma coisa, você precisa começar a gerar essa alegria dentro de você. Se te falta o domínio próprio, você precisa começar a gerar um domínio próprio. Aí o texto diz aqui que para você subir de nível e ter o fruto do Espírito, você vai precisar ser bom, uma pessoa bondosa. Bondade, ajudar os necessitados, ajudar quem precisa. Estar atento à necessidade do próximo, para você poder ajudar. Fidelidade, olha só que interessante, sem fidelidade você não acessa a maturidade. Sem fidelidade, ser em primeiro lugar fiel a Deus.
Fiel a Deus, ser fiel a Deus. Depois ser fiel ao seu líder espiritual, ao seu marido, à sua esposa. Como é que é esse negócio de ser fiel? Fiel é fiel. Deus não aceita uma fidelidade parcial. Ou é fidelidade ou não é fidelidade. 99% não é fidelidade. Ou eu sou fiel a Deus ou não sou fiel a Deus. Não tem meio termo. Ou eu sou fiel à minha esposa 100% ou eu não sou fiel. Não adianta eu ser fiel quando eu estou do lado dela, à frente dela. Isso não é fidelidade. Isso é uma falsa fidelidade. É uma impressão de fidelidade para que ela possa acreditar e confiar em mim. E vice-versa. Então, fidelidade é quando eu estou sozinho, fidelidade é quando eu estou em lugares que surgem tentação, eu sou fiel, eu escolhi uma mulher, eu tenho uma aliança com ela, eu não vou me envolver com isso, eu não vou me envolver com aquilo. Isso é fidelidade. É você escolher o lado que você está e permanecer até o fim. Mansidão, nós vamos aprender a ser manso, que é literalmente aqui o domínio próprio, né? Quando você começa a dominar suas emoções, você começa a se tornar uma pessoa mansa. Então, o texto aqui está dizendo que o fruto do Espírito precisa ser evidenciado através das nossas vidas. Ou seja, quando o fruto do Espírito é evidenciado sobre a sua vida, você atinge a sua plena maturidade espiritual. E para acessar o sobrenatural, você vai precisar acessar a sua maturidade espiritual. É a partir daí que você recebe o acesso que você precisa para ter direito à sua herança, a herança de filho. Ou seja, filho, depois, a evolução, o próximo passo é maturidade. Eu só tenho acesso à herança espiritual quando eu atinjo a maturidade. Mas, pastor, e se eu já sou uma pessoa que tem facilidade de amar, eu tenho alegria, eu tenho paz no meu coração, eu tenho paciência, eu sou uma pessoa boa, eu sou fiel, mas eu ainda não tenho domínio próprio. Quer dizer que você ainda não está completo. João 10,10 diz, eu vim, Jesus, para que você tenha vida e vida em abundância. Ou seja, essa vida e vida em abundância aponta para a completude, aquilo que é completo. Enquanto você não tiver completo, você não tem acesso à herança. Por isso é importante. Isso aqui precisa estar anotado. Fruto do Espírito. Precisa estar na porta da sua geladeira, em um lugar que você possa ver todos os dias. E você olhar para isso todos os dias. Não tem me faltado amor, eu tenho me mantido uma pessoa alegre em meio à dificuldade, eu sou uma pessoa que hoje eu tenho paz no meu coração, paciência, mas ainda me falta a mansidão. Então eu vou trabalhar a mansidão na minha vida porque eu quero ser uma pessoa completa. Porque somente uma pessoa completa, uma pessoa madura, tem acesso à herança espiritual. Ou seja, o fruto do Espírito precisa ser evidenciado através da sua vida. Isso é uma maneira de manifestar a glória de Deus por onde você passa. Só a partir daí você recebe a sua recompensa no mundo espiritual. Diga assim comigo, fé, intimidade, obediência, santidade e maturidade. São esses aqui os elementos básicos para que você possa, em 2025, viver literalmente o ano profético do sobrenatural. Um crescimento sobrenatural e ter também resultados sobrenaturais. Efésios capítulo 4, versículo 23, o apóstolo Paulo diz algo muito poderoso. Precisamos ser renovados pelo espírito do entendimento. O que esse texto quer dizer, pastor Vitor? Me explica isso, vamos lá. Isso diz que nós precisamos de uma transformação nas nossas atitudes, tanto no nosso pensar como no nosso agir. Transformação de atitudes, tanto no pensar quanto no agir. Nós precisamos aprender a ver e a interpretar o mundo de uma maneira fundamentada nos valores e princípios do reino de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Você precisa moldar a sua vida, olhar para o reino e viver de acordo com a realidade do reino de Deus. Você precisa virar uma chave na sua mente e entender que tudo que você vive aqui na terra é passageiro, mas você precisa ter agora uma vida fundamentada no reino de Deus. A sua maneira de pensar e agir deve ser como um cidadão do céu, um cidadão do reino de Deus, e não mais como um homem e uma mulher da terra. Ou seja, você precisa pensar como um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vive uma vida fundamentada nas coisas espirituais. É se mover de maneira intencional para que o mundo espiritual venha trazer uma nova realidade sobre a tua vida. Gente, isso aqui é muito importante, você precisa entender isso. Aqui está o grande destravar das nossas vidas. Eu sempre digo que enquanto a gente vive numa realidade de terra, a gente vive demonstrando para o mundo espiritual que a gente tem condição de vencer com a força do nosso braço. Mas, na verdade, pela força do braço, hora ou outra você vai cansar, você não vai aguentar mais, vai se tornar pesado, enfadonho. Tem gente querendo salvar o casamento pela força do braço, tem gente tentando salvar a empresa pela força do braço, tem gente tentando romper na vida profissional pela força do braço. E vai tentando pela força do braço, e vai tentando, até uma hora que não aguenta mais, estoura e desiste de tudo. Porque quem tenta viver uma vida pela força do braço, é pela força do braço que ele é sustentado. Só que uma hora a força do braço acaba. Uma hora a paciência acaba, porque se você está envolvido só nas coisas do natural, pela força do braço, uma hora você não aguenta mais e desiste. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nesse texto de Efésios, precisamos ser renovados pelo espírito do
entendimento. Eu preciso virar uma chave aqui no meu entendimento. Eu preciso mudar, transformar a minha atitude, tanto no agir como no pensar. Não é só no pensar, também no agir. Eu preciso pensar de maneira diferente, pensar como um cidadão do reino. E eu preciso agir como um cidadão do reino, para que eu possa, então, viver uma vida fundamentada nos valores e princípios do reino e acessar o sobrenatural sobre a minha vida. Pela força do braço cansa, gente. Eu já tentei viver essa vida pela força do braço. Eu já tentei salvar meu casamento pela força do braço. E pela força do braço era só decepção. Por mais que a gente tenha intelecto, por mais que a gente tenha força de vontade, por mais que a gente tenha coragem, pela força do braço uma hora cansa e você para, você desiste. Então é melhor a gente começar a interpretar a nossa vida de uma outra maneira. Parar de olhar só para o raso, para o natural e começar a enxergar que nós temos um link muito forte com o mundo espiritual. Aqui, em outras palavras, a nossa realidade de vida aqui na Terra está condicionada, literalmente debaixo da influência do mundo espiritual. Ou seja, é o mundo espiritual que dita as regras da nossa vida aqui na Terra. E nós precisamos levar isso muito, diga muito a sério. O mundo natural, preste bem atenção, o mundo em que vivemos está debaixo da influência do mundo espiritual. E essa influência do mundo espiritual sobre as nossas vidas aqui na Terra é muito real, é muito mais real do que você possa imaginar. Lembra da história da mulher sunamita? Aquela mulher que construiu um quarto no andar de cima para abençoar o profeta Eliseu, que de tempos em tempos, nas suas viagens, nas suas peregrinações, parava na casa dessa mulher para fazer uma refeição e ela, percebendo a necessidade e o cansaço dele, ela pede autorização para o marido e constrói um quarto no andar de cima. Foi nesse quarto no andar de cima o palco de grandes milagres na casa daquela mulher e na vida daquela mulher. Olha só que interessante, aquela mulher talvez não sabia, talvez ela não agiu de maneira intencional, talvez não, eu ainda me atrevo a dizer que não foi nada intencional, porque quando o profeta pergunta para ela o que você quer, ela fala, eu tenho tudo. Ela constrói um quarto, ela dá comida para aquele profeta, ela alimenta aquele profeta, mas o primeiro dia que o profeta vai dormir no quarto, o que acontece? Ele não consegue dormir, porque ele percebe o mundo espiritual agitado. Por que o mundo espiritual estava agitado? Porque aquela mulher, mesmo sem intenção, ela estava construindo na terra algo para o céu. Ela estava construindo algo que ia abrigar um profeta, um homem de Deus. A Bíblia diz que aquele que recebe um profeta na condição de profeta, recebe o galardão do profeta. Ou seja, recebe a unção, a honra do profeta sobre a sua própria vida. Aquele homem cansado, Eliseu, depois de peregrinar 30 quilômetros ali, vai naquela casa, come, bebe com o servo dele, sobe ao quarto para dormir, ele não consegue dormir. Sabe por que ele não consegue dormir? Porque o mundo espiritual estava agitado. O homem espiritual percebe o ambiente espiritual. O homem natural não percebe o movimento do espiritual. E ele percebe o movimento e ele fala, alguma coisa está faltando nessa casa. E ele manda procurar a mulher e fala assim, o que você precisa? Ela fala, não preciso de nada, eu tenho tudo. Eu sou bem casada, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo que eu preciso para viver bem. E ele vai tentar dormir de novo, e o mundo espiritual começa agitado, continua agitado. Por que está agitado? Porque a semente daquela mulher estava literalmente clamando o fruto que precisava gerar para ela. E ia usar quem? O espiritual para entregar, revelar o sobrenatural sobre a vida dela. Ali naquele momento, aquele homem percebe e fala assim para o servo, vê se está faltando alguma coisa. Ele fala, não vejo alegria na casa. É uma casa que não tinha um filho, não tinha criança. Era uma casa que não tinha alegria. Aí ele manda chamar a mulher e fala assim, daqui a um ano, a mulher, mexe com isso não. Mas tem muita coisa na sua vida que Deus vai precisar mexer. Tem muita coisa que Deus vai precisar voltar lá atrás, te fazer lembrar. Tem algumas feridas que você não quer mexer mais. Aquilo, ter um filho para aquela mulher já era algo superado, era uma ferida que ela não aguentava. Então, quando o profeta diz, eu vou ter que tocar na ferida para algumas coisas acontecer, foi necessário. Era como se aquela mulher dissesse, vamos deixar isso quieto, não mexe com isso não. Mas o profeta diz, daqui a um ano tu vai ter um filho. O filho nasce, traz alegria. A oferta que aquela mulher fez, o mundo espiritual não descansou até devolver o fruto. Aí a Bíblia vai dizer que um pouco mais adiante, esse menino vai encontrar com o pai e ele tem uma forte dor de cabeça. O pai manda um de seus empregados trazer ele para casa. E ele volta para casa, deita no colo da mãe e falece, o menino morre. A mãe coloca o menino na cama do profeta, pega um cavalo e vai encontrar com o profeta. E chama o profeta manda o servo. Ela, não, servo não, vai você. Ele mandou o servo orou e nada aconteceu. O profeta foi, deitou sobre o menino ressuscitou. Ou seja, era Deus multiplicando ali a oferta que aquela mulher colocou para o nível de cima, para o andar de cima. Então, olha só, gente, em nome de Jesus, nós precisamos começar a entender que tudo que nós precisamos já está acessível, lá no mundo espiritual. Agora nós precisamos aprender a materializar as coisas espirituais debaixo de uma influência espiritual,
caminhando de maneira intencional aqui na terra. Não podemos deixar com que a nossa vida se torne um peso pela força do braço. A gente precisa entender essa realidade. Para amadurecer, nós temos que entender que estamos expostos, posicionados e ativos. Você precisa entender isso, em nome de Jesus. Você está exposto, porque você se posicionou e está ativo. O que é estar ativo, pastor Vitor? Ativo é o que você está fazendo aqui agora, você está ativo. Você está na fé, você está na igreja, você está buscando a presença de Deus. Só o fato de você estar aqui hoje significa que você está ativo na fé. Ou seja, a sua fé está em movimento, você acredita. Você está aqui hoje porque você acredita. Você não veio aqui por acaso. E na verdade, quem veio aqui pela primeira vez, deixa eu te falar uma coisa, não te conheço, não sei de onde você veio, mas você não chegou aqui por acaso. Deus marcou esse dia com você. E o que Deus está falando aqui é para você. Se tiver que cutucar umas feridas, Deus vai cutucar. Por quê? Porque Ele quer te renovar. Ele quer manifestar a glória dEle através da sua vida. Então presta atenção nisso em nome de Jesus. Aí nós cristãos, a partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente está posicionado. No mundo espiritual não tem como ficar em cima do muro, viu? No mundo espiritual não tem como ficar em cima do muro. Não tem como ficar ali, né? No mundo espiritual assim, ou você assume um lado ou você já está do outro lado. Automaticamente assim, ou eu estou de um lado ou eu estou de outro. Irmão, tá bom de foto em nome de Jesus. Eu já está umas 2.000 fotos aí em nome de Jesus. Segura um pouco essas fotos. Aleluia, glória a Deus. Depois você tira mais um pouco. Agora, presta atenção. Se somos de Deus, nós precisamos viver alinhados com Deus, sim ou não? Ou seja, nós precisamos ter um posicionamento espiritual, viver de acordo com os princípios do reino. O que é se posicionar no reino? Viver de acordo com o princípio. O que a Bíblia me ensina? O que a Bíblia diz? Salmo 119 diz, a tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus? Ou seja, eu preciso andar direcionado na palavra. Isso é a palavra de Deus. Isso é princípios espirituais. A gente entendeu os princípios. A gente está estudando aqui de quarta-feira o quê? Gratidão. Princípio da gratidão. Então eu estou aprendendo a ser grato porque eu entendo que a gratidão é uma chave de acesso à prosperidade. Porque ser grato agrada o coração de Deus. Quando eu sou grato ao Senhor nos mínimos detalhes, sou grato porque eu acordei, sou grato pelo cafezinho da manhã que eu tomei, sou grato pela família que Deus me deu, sou grato por tudo. Em vez de eu reclamar da vida, né, demonstrar um sinal de ingratidão, eu demonstro a gratidão. E o mundo espiritual derrama o sobrenatural de acordo com a resposta que você está emitindo aqui na terra. Agora, não tem como para onde fugir. Você está exposto, irmão. Fala para a pessoa que está do lado, você está exposto. Não tem volta, espiritualmente você está exposto, aceitou Jesus, pronto, acendeu uma luz, um holoforte. Na verdade, você precisa entender isso aqui. Não tem como se esconder da influência e do impacto do mundo espiritual. Não existe a possibilidade, não tem para onde se esconder. Não é aquela coisa, quando você é menino, você vai para debaixo da saia da mamãe, né? Não dá para se esconder. Não, meu marido, eu vou para debaixo da cama. Não vai, não tem para onde ir. Não existe no mundo espiritual a condição de neutro. Sabe por quê? Porque a gente vive numa linha de batalha espiritual. A sua mente, as suas emoções, as suas ações são alvo do mundo espiritual 24 horas por dia. Eu vou repetir isso aqui. Nós estamos numa linha de batalha espiritual. A sua mente, as suas ações, as suas emoções são alvos do mundo espiritual 24 horas por... Ou seja, existem forças malignas querendo escravizar e aprisionar você a todo momento. Te aprisionar aqui, no campo da mente. Esse é o campo da batalha do mundo espiritual. É mexer aqui, justamente na sua mente. Você percebeu que a era é bem diferente? Antigamente nós íamos numa igreja e aí o pastor começava a pregar, o louvor começava a tocar, era um tal de demônio se manifestar para lá, se manifestar para cá. Só que o diabo, ele é um ser milenário e muito inteligente. E ele começa a perceber que quando ele se manifesta, quando ele possui a vida de uma pessoa e se manifesta, pelo nome de Jesus ele sai, e quando ele sai a casa fica limpa. E se a pessoa não voltar à vida de pecado, ele não pode voltar mais para aquela casa. Agora, olha só que interessante, hoje a estratégia de Satanás é aprisionar você aonde? Aqui no campo da mente, para que o seu comportamento, as suas ações e as suas emoções te mantenham escravizados, não te deixando acessar o fruto do Espírito, mas te levando para viver a obra da carne, que é justamente o contrário da obra do Espírito, porque ele te mantém aprisionado, onde ele quer, do jeito que ele quer, e quando ele te aprisiona, você não consegue acessar aquilo que é seu por direito, por herança. Você tem acesso à realidade do reino. Você tem acesso a uma vida plena e abundante. Eu vim para que vocês tenham vida, significa que você tenha salvação e vida abundante, que a realidade do céu alcance a sua vida na terra. E aí tudo que Satanás quer é te manter aprisionado no campo da mente. Fazer com que você mesmo gere limitação para você mesmo. Está entendendo isso? Que você mesmo comece a gerar dificuldade, impor obstáculos, para que você não rompa no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida espiritual. Ou seja, o diabo quer te manter aprisionado no campo da mente, nas suas emoções, nas suas atitudes.
Então, nós estamos ativos e posicionados. Automaticamente, não tem como ficar escondido, porque você já está exposto. Querendo ou não, você já foi exposto. O mundo espiritual agora luta para tentar te parar, te travar. E você não vai deixar, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Por isso que nós estamos posicionados em Cristo. Por isso que nós devemos andar numa linha de posicionamento, andar segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus é bússola, é guia, a palavra de Deus é manual de vida, e nós precisamos da palavra de Deus para que nós possamos viver uma vida direcionadas por Deus. Eu vivo direcionado por Deus, a palavra de Deus é que vai dirigir a minha vida, é que vai me guiar para onde ela quer. Por quê? Salmo 119 diz, nós andamos alinhados com a palavra de Deus porque ela vai iluminar o nosso destino. Ou seja, Deus ele vai clareando a cada passo da sua vida e vai te mostrando onde Ele quer te levar no final. Então, em nome de Jesus, não deixa com que o mundo espiritual venha agir na sua vida, através da sua mente, através dos seus desejos carnais, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Então você precisa entender uma coisa, o mundo espiritual existe, é muito real, exerce influência muito forte aqui no mundo natural, e você precisa se posicionar, porque você está exposto. Quando você quer levar uma vida a sério, uma vida com Deus, um casamento a sério, você se expõe, e aí já começa a gerar literalmente uma oposição contra a tua vida. O mundo espiritual maligno não quer que você se torne filho. Por isso a luta. Muita gente não consegue levantar a mão para Jesus. Pensa num parto, é na hora de fazer o apelo. E olha aqui na nossa igreja, para honra e glória de Jesus, todo culto praticamente tem várias pessoas aceitando Jesus. Várias pessoas se tornando filhos, saindo da condição de criatura e se tornando filho. Mas pensa na hora mais difícil do culto. As pessoas elas ficam travadas, e eu percebo correntes espirituais tentando aprisionar essas pessoas. Por isso eu falo, você que já é da fé, você que já é cristão, é hora de você ajudar o pastor, não ficar desconectado não. Começou a fazer o apelo, você já fica ali, Senhor, em nome de Jesus. Quebra toda a amarra de Satanás agora, porque essas pessoas entraram aqui nesse ambiente, nessa atmosfera, para se tornar filho. Antes eram criaturas, criados por Deus, agora vão se tornar filhos e vão ter acesso a uma herança espiritual. E vamos receber essas pessoas com muito carinho, para honra e glória de Jesus. Por que o mundo espiritual não quer que você desenvolva a sua fé, não quer que você tenha maturidade? Primeiro, ele não quer que você se torne filho, porque se você se tornar filho, você tem acesso à herança. Olha só que interessante, o diabo sabe que se você se tornar filho, você vai ter acesso à herança. A herança é a realidade do reino. O diabo veio de onde, gente? Do céu. Ele conhece a realidade do reino do céu. Ele sabe que a realidade do reino do céu é boa, perfeita e agradável. E ele sabe que se ele conseguir tirar isso de você, é um ponto positivo para ele. É mais ou menos assim, ó, eu vou deixar esse crente viver, ele pode até ser crente, mas vai ser um crente derrotado. Derrotado pelas suas debilidades, pelos seus prazeres e pelos seus pecados. Ele pode até ser filho, mas não vai acessar a herança. Para acessar a herança, a gente precisa ter maturidade espiritual. Ó, João 10:10, parte A. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Muitos interpretam erroneamente esse texto. Muita gente acha que o diabo veio para roubar os seus sonhos da terra, o diabo veio para mexer nas suas coisinhas. Gente, não tem a ver com isso. O diabo vai muito além disso. Eu já disse, é um ser milenar, espiritual, hiper, mega inteligente. E para combater a força da treva, a gente precisa ter muita estratégia espiritual e andar em santidade, em obediência ao Senhor, em fidelidade, andar na fé, ter maturidade para conseguir vencer essas armadilhas. Esse roubar, matar e destruir aqui aponta para uma realidade nova, poderosa, um acesso, uma dimensão. É o sobrenatural de Deus se manifestando sobre a tua vida. Muita gente não experimenta porque não consegue entender. Não experimenta o sobrenatural de Deus, porque o diabo ele vem para tentar de todas as maneiras roubar isso de você. Então, se a gente não se desprender da nossa carnalidade, como é que eu vou viver no fruto do Espírito? E é por isso que a gente não pode viver uma vida considerando apenas aquilo que os nossos olhos podem enxergar, apenas aquilo que as nossas mãos podem tocar. A gente precisa entender que debaixo de uma fé racional e explicável, as coisas não fluem, não funcionam. É claro que a fé também é importante, né? A razão e a fé andar equilibradas. Mas a gente não pode viver debaixo de uma fé racional e explicável o tempo inteiro. O sobrenatural ninguém explica. Já diz o nome, sobrenatural. Sobrenatural quer dizer, coisas sobrenaturais acontecem. No lugar da atmosfera onde o sobrenatural, o lugar onde nós criamos para acessar o sobrenatural, na hora do sobrenatural, coisas acontecem e você não entende. É por isso que tem gente que vive resultados de crescimento acelerado e a outra fala, como assim? Como que essa pessoa do nada, porque é do nada, né? Quando o resultado vem, tudo é do nada. Depois que o resultado acontece, aí quem não entende o processo, vai falar, do nada cresceu, do nada está melhor na vida, do nada o quê, irmão?
O do nada quer dizer que você teve todo um processo ali, né, para as coisas acontecerem na sua vida. Não tem esse negócio de do nada aconteceu. Do nada, o irmão ficou rico. Do nada, o irmão emagreceu. Do nada, teve que fechar a boca há muito tempo, abdicar de muito doce, cortar o açúcar, ir para a academia. Aí do nada, o corpo fica bom e a pessoa fala, do nada, do dia para a noite, olha. Né, Marcel? Marcel que eu diga. Perdeu quantos quilos já, Marcel, depois das minhas receitas? 15! Glória a Deus pela sua vida. Case de sucesso. Eu estou pegando esses meninos tudo, botando tudo na linha. Eu fico olhando para o prato dos irmãos. Se o prato está desproporcional, eu falo, come isso não, meu filho. Muda esse negócio. Amém ou não? Amém. Glória a Deus pela sua vida. Então a gente não pode viver uma vida considerando apenas aquilo que os nossos olhos veem, não, tá? Ao longo do tempo, a identidade espiritual das igrejas e dos cristãos foram se perdendo. O povo de Deus foi perdendo a sua identidade. Na verdade, ao longo da Bíblia inteira, a gente vê o povo se perdendo na idolatria, no pecado, no paganismo, vai perdendo a sua identidade. Isso aqui é interessante, gente. Hoje em dia, o foco não é mais o crescimento na palavra, busca na palavra, o crescimento nas coisas do Espírito. O foco é uma vida de resultado. Esse é o foco hoje dentro da igreja. Vida de resultado, te ajudar a gerar resultado para a sua vida, te ajudar a romper. É claro que isso é importante. É claro que isso anda lado a lado com o seu crescimento espiritual. Porque se você acessa o sobrenatural, automaticamente todas as coisas fluem e acontecem que operam para o bem daquele que teme a Deus. Se ensina muito sobre resultado extraordinário, mas não se forma crente genuíno, preparado para o seu propósito de vida e existência aqui na Terra. As coisas espirituais vão ficando de lado. Tudo que é a parte espiritual, aí você é cafona, não fala disso não. Você vai falar disso, os crentes não vão vir para a igreja, eles não querem ouvir sobre o mundo espiritual. Usa-se princípios espirituais para gerar resultado, mas não se forma crente. Não tem mais crente cheio do conhecimento na palavra e do poder de Deus. São pouquíssimos os crentes que conhecem a palavra. São pouquíssimos os crentes que têm busca e conhecimento e querem conhecer mais da palavra de Deus. Muitos cristãos da nossa geração são movidos por conveniência. Não se firmam mais em lugar nenhum. A Bíblia diz que para uma árvore dar fruto, ela precisa estar plantada. E o povo fica pulando de galho em galho. Eu vou ali hoje porque o louvor está na moda, eu vou ali porque o pastor fala sobre algo que eu gosto de ouvir. A Bíblia nos alerta que no final dos tempos surgirão mestres que vão falar de acordo com aquilo que você quer escutar. Quando, na verdade, o evangelho é a todo momento confrontamento, confronto. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada afiada, que penetra o mais profundo da tua alma. Qual o intuito disso? Te curar. O evangelho, a palavra de Deus, nunca foi band-aid. Mas muitos estão usando o evangelho como band-aid, band-aidzinho para dar uma afagadinha na ferida. Sabe a mamãe, quando a criança machuca o pezinho lá, aí vai lá, passa o mertiolate. Hoje em dia, na minha época, era melhor não machucar o pé. Porque a minha mãe pegava um vidro de mertiolate, aquele brabo, que queimava e tacava no dedo. Hoje em dia, o mertiolate nem arde mais. Aí depois passa um band-aidzinho e dá uma sopradinha no dedinho da criança. Aí Deus é aquele que pega o mertiolate que arde, fala, vem cá, vamos mexer nesse negócio aqui, meu filho. Mas qual é o intuito? Gerar vida, gerar transformação. Por isso que há confronto. Se não tem confronto, não tem transformação. O caráter continua sendo o mesmo. Não tem mudança de vida, não tem mudança de mentalidade. Se não tem confronto, as pessoas ficam numa zona de conforto. Ficam acomodadas com a conveniência do evangelho. O evangelho também traz as suas conveniências. O evangelho também nos dá acesso às promessas. O evangelho também nos dá direito a fruto. Nós plantamos uma semente e colhemos a frutos multiplicados. Essa é a parte boa do evangelho. Mas também tem a abdicação, o sacrifício, né, a entrega radical. O evangelho é isso, então nós precisamos ser equilibrados no nosso pensamento. Não é só querer a parte conveniente do evangelho, a parte boa do evangelho. Nós precisamos viver a outra parte também. O apóstolo Paulo ele diz em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pois aprendi a passar pelos dias maus, aprendi a ter muito, aprendi a não ter nada, aprendi a passar fome e comer bem. Ou seja, tem o lado do sacrifício, o lado sacrificial. Não é só o lado bom, não é só o lado da conveniência. Então nós precisamos entender isso. Para formar cristão maduro, cristão precisa ser formado com base, discipulado, na palavra de Deus. Não é na conveniência. Porque se for falar o que o povo quer ouvir, a igreja fica lotada a todo culto. Porque isso afaga o ego, isso entra na alma. As suas emoções absorvem, mas o seu espírito nunca passa por uma ativação e uma transformação. Ou seja, muita gente vai se movendo da maneira que vai deixando a essência do evangelho de lado. O que é importante do evangelho, a essência fica de lado. Se vive a conveniência. Isso é lamentável, porque a grande realidade é que muitos e muitas igrejas vão atender esse público de conveniência.
São formadas justamente para atender esse público, que vão se adequando a esse público, a esses clientes, para fazer a vontade deles, para manter eles na igreja. Faz sentido o que eu estou falando? A gente precisa voltar à essência. Diga assim, eu preciso voltar à essência. A essência. A gente precisa voltar às nossas raízes espirituais. Voltar a ter entendimento na palavra. A gente pode usar aqui o exemplo da igreja primitiva. O formato de igreja que nós conhecemos hoje, a primeira igreja que nós conhecemos. Sabe qual foi a grande marca, ou melhor dizendo, as 3 grandes marcas da igreja primitiva? Primeiro, a busca pelo conhecimento. Era um povo ávido por conhecimento. Era um povo que queria mais da palavra, apaixonado pela palavra. Segundo, era um povo cheio de Deus, um povo cheio de fervor espiritual. Eles queriam viver ali tempo com Deus. Era mais ou menos assim, Senhor, não vou num culto para voltar vazio. Voltar vazio não quer dizer voltar com a minha alma inflamada, mas não ter sentido a visitação do Espírito Santo. Eu não vou chegar numa igreja para ficar lá, né, olhando para as paredes ali, esperando o pastor falar algo que vai entrar no meu coração. Eu quero sentir a tua presença. É mais ou menos assim, Senhor, não me deixe passar um dia longe da tua presença. Não me deixe passar um dia longe da visitação do teu Espírito. Se o seu Espírito não me visitar, eu não sei o que eu estou fazendo lá. É literalmente Moisés. O Senhor não vai? Enquanto todos querem a conveniência. A gente vê um homem na Bíblia que dizendo, olha, de verdade, sua conveniência é muito bom, Deus, mas eu quero a tua presença. Enquanto a gente vê Jacó agarrado com um anjo e falando assim, enquanto não me abençoar, eu não te largo. Ou seja, enquanto o Senhor não for conveniente para mim, eu não te largo. A gente vê Moisés dizendo o seguinte, Deus falando para Moisés, o povo não me quer, mas pelo amor que eu tenho a ti, eu vou derramar tudo aquilo, todo o meu favor sobre vocês. Eu vou guiar vocês através de um anjo, vocês vão ter comida, vão ter água, vai ter coluna de fogo, coluna de nuvem. Mas eu não vou, e Moisés fala, eu também não arredo meu pé. Se a tua presença não for, eu não vou, eu não estou aqui pela conveniência. Você pode declarar isso? Eu não estou aqui pela conveniência. Eu estou aqui pelo amor que eu tenho a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, é isso aí. Não é por conveniência que nós estamos aqui porque nós amamos a Deus. Nós estamos aqui porque nós queremos aprender mais sobre Deus. Nós estamos aqui porque nós queremos viver uma vida de santidade, viver uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Aí a gente vê a outra grande marca, era uma igreja generosa. Era gente vendendo, não era conveniência. Não, eu vou frequentar essa igreja porque o povo vende as suas casas e vai me dar uma parte. Todos estavam dispostos a vender as suas propriedades e dividir com os irmãos necessitados. Por que isso acontecia? Porque a mentalidade deles para aquele tempo Jesus tinha acabado de ascender, subir aos céus. E Jesus faz uma promessa, que iria voltar, deixaria o Consolador, o Espírito Santo, iria voltar. E nessa de voltar, eles estavam achando que era para ontem. Por isso eles estavam se desprendendo de tudo que era natural, ou seja, eu me desprendo do que é da terra para viver a realidade do céu. Para você viver o sobrenatural, você vai ter que se desprender do natural. Para você viver o sobrenatural, você vai ter que se desprender do... Outro grande exemplo, o tabernáculo de Davi. Esse foi citado no Novo Testamento como exemplo de adoração a Deus. São coisas que nós precisamos trazer para a nossa realidade e servir de exemplo. A Bíblia diz que Davi restaurou a aliança entre o povo de Deus e Deus. Davi, ele restaurou. Como que ele restaurou a aliança? Diga, através da adoração. Esses são exemplos a serem seguidos. Eu e você, a gente não pode deixar a chama do Espírito se apagar dentro de nós. A gente não pode deixar a chama se apagar. A gente não pode deixar a vontade de conhecer mais e mais e mais da palavra de Deus em segundo plano. Conhecer a palavra de Deus deve ser algo base para a nossa vida. Uma coisa muito importante que a gente precisa entender é que todos nós carregamos na nossa essência uma herança espiritual. Você carrega uma herança espiritual. Eu já ensinei isso, em Josué, a distribuição das terras prometidas lá de Canaã. Não era só uma distribuição de terra. Ali, literalmente, aquela distribuição tinha um significado espiritual muito profundo. Lembra do que eu sempre digo? A Bíblia nos revela aplicação prática e revelação profética. Ou seja, aplicação prática, aquilo que eu posso extrair da Bíblia e colocar em prática na minha vida. Inclusive, eu sempre uso o termo, a grande sacada da Bíblia é você entender que ela é um livro de aplicação prática. E quando você consegue entender que a Bíblia é para ser lida, entendida e praticada, a sua vida muda. Quando você começa a praticar, ter aquilo como uma bússola, um manual, um guia, e você começa a praticar a palavra de Deus, todas as áreas da sua vida mudam. Todas as áreas mudam. Então, essa é a primeira linha de entendimento. A outra é que tem revelação profética, que aponta o nosso futuro, que leva para o nosso destino. A Bíblia revela o nosso destino. A distribuição da terra de Canaã revela uma ordem profética. Ou seja, por trás dela, Deus estava dizendo o seguinte:
olha, não é só terra, até porque a terra não é do povo, a terra era de Deus. Israel não tem o dono é Deus. Então ele diz o seguinte, eu vou dar uma terra, eu vou te dar concessão, direito, acesso, herança. Você vai poder usufruir dessa terra, mas você não pode vender a sua terra. Por quê? Porque aquilo é uma herança. A herança não é para ser vendida, é para a próxima geração. Mais adiante, a gente vai ver Nabote, um homem com entendimento da palavra, Acabe chega para ele, vê uma vinha perto de um palácio de campo e fala assim, eu quero a sua vinha. Ela é tão bonita que eu vou quebrar um muro aqui e vou ampliar a minha horta. Aí Nabote falou assim, eu não posso vender, mas eu pago o valor que você quiser. Ele falou, não posso vender. Por que ele não podia vender? Porque Levítico diz que uma propriedade em Israel não é para ser vendida, é uma herança espiritual. Isso é para passar de geração em geração. Se ele vende aquela propriedade, ele usufruía do que ele teve direito, mas ele deixava a sua próxima geração ao léu, desamparada, sem herança de Deus. Então aquele homem entende que ele carrega uma herança espiritual, por isso ele não vende a vinha. E depois a gente sabe do final da história que a Jezabel lá endemoniada vai tramar e vai matar o rapaz. Agora, gente, olha só. Quando todos nós temos acesso, nós somos criaturas de Deus. E infelizmente nós já nascemos debaixo de uma maldição. Todos nós nascemos debaixo de uma maldição. A Bíblia chama-se de maldição de Adão. Ou seja, por conta do pecado nós nascemos debaixo de uma maldição que pode ser interpretada como trabalho penoso, dificuldade, luta. Para você colher, vai ter que trabalhar. E da terra que você vai colher o fruto, vai ter espinho e abrolho, ou seja, vai ser difícil. Só que o que acontece? Com o entendimento na palavra, a gente pode descolar dessa maldição e acessar a bênção. Porque por meio de Abraão, nós descolamos dessa maldição e alcançamos as bênçãos do Senhor. E como foi que Abraão se descolou na maldição de Adão? Diga, por meio da obediência. E por meio da obediência você acessa o sobrenatural de Deus. Todos nós aqui na terra nascemos debaixo de uma herança genética. Todos nós temos uma herança espiritual e uma herança genética. Olha só que interessante. Quando Jesus diz, eu vim para te dar vida e vida em abundância, isso aponta para uma herança espiritual. Agora, nós também carregamos uma herança genética, que nós herdamos da nossa família. Isso é uma espécie de memória espiritual que cerca a nossa vida o tempo inteiro. Olha só, gente, pobreza, por exemplo, é um fruto de herança genética. Tem muita gente que nasce na pobreza porque, de geração em geração, a família vai ali vivendo naquela pobreza. Vícios também é uma espécie de herança genética. Já percebeu que quando o pai bebe, normalmente o filho também bebe? É claro, alguns conseguem se descolar, rejeitam aquele vício, mas em suma, a grande maioria, isso vai passando de geração em geração. Como que eu quebro isso? Só com o entendimento espiritual, através da palavra de Deus, é que eu posso me descolar dessa maldição e caminhar para as bênçãos do Senhor. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Minha mãe, ela teve todos os motivos do mundo para se separar. Minha mãe, ela faleceu 20 dias depois que ela fez 50 anos de casado. 20 dias depois que ela fez 50 anos de casado. No dia 8 de janeiro de 2008, ela fez 50 anos de casado. No dia 28 de janeiro, minha mãe faleceu. Agora, olha só que interessante. A família da minha mãe vinha carregando uma herança genética maldita. A minha avó teve 3 casamentos. As minhas tias, todas tiveram pelo menos 2 casamentos. Todas tiveram segundos relacionamentos. A minha mãe carregava aquela herança genética. E ela tinha todos os motivos porque meu pai traía, porque meu pai fazia um monte de coisa errada. E minha mãe tomou a decisão de não se divorciar. Ela falou, eu vou com esse até o fim. E ela foi ali suportando, e foi carregando, e foi levando, e não se separou. Ou seja, o que acontece? Com isso, ela quebrou um ciclo. E esse ciclo reverberou sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Então, eu vim debaixo de um ciclo, não de separação. Eu vim debaixo de um ciclo onde minha mãe quebrou essa maldição. E eu tive muitos problemas no meu casamento. Mas olhando para o que minha mãe gerou lá atrás, eu falei, não vai ser por mim que esse ciclo vai entrar novamente. Porque olha só, esse ciclo genético, ele vai entrando nas nossas vidas ao longo dos tempos. Eu quebro o ciclo, mas se as minhas filhas não vigiarem, o ciclo volta. E é assim que a Bíblia diz, que uma maldição ela pode durar até 4 gerações. Ou seja, algo que você dá entrada, isso pode estar em você, no teu filho, no teu neto e no teu bisneto. Pode alcançar 4 gerações, mas as bênçãos do Senhor acompanham até 1000 gerações se a próxima geração não quebrar esse ciclo de bênção. Você está entendendo isso? Olha só, gente, que entendimento espiritual poderoso. É muito importante a gente salientar
Literalmente que o espírito que mantinha esse padrão de repetição negativo, ele vai voltar a atuar na próxima geração. Então não acho que é normal. Seus pais passaram pelo divórcio. E aí seu casamento não está dando certo. Gente, o mesmo demônio que agiu lá é o que está agindo aqui. O mesmo que agiu lá atrás está agindo, e você vai falar, eu não aceito isso, eu rejeito, por quê? Porque a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, você está livre de toda a opressão de Satanás. Aí eu rejeito, não, isso não vai vir para a minha vida, não. Agora, se você, por acaso, em algum momento, você ali gerou, abriu esse portal espiritual, agora você tem que orar para que isso não venha reverberar nos teus filhos mais adiante. É assim que o mundo espiritual se movimenta. E é por isso que a gente precisa entender o mundo espiritual. Por mais que minha mãe tenha quebrado o ciclo, os filhos podem trazer de volta com suas escolhas, decisões e comportamentos. As escolhas, as decisões e os comportamentos. É por isso, gente, que eu digo, filho de crente não é crente. O filho de crente vai se tornar crente o dia que ele aceitar Jesus. O pai é crente. Aí sabe qual é o papel do pai? A Bíblia diz que os filhos são flechas. E flechas são para serem lançadas no alvo. Você tem que ter um alvo para o teu filho. Você tem que ter um alvo. Não pode deixar a vida dele ser, como diz o nosso irmão na fé, já vamos profetizar, deixa a vida me levar. Não é assim. Você precisa, em nome de Jesus, ter um alvo para o seu filho. Aonde você quer que seu filho chegue? Então você tem que lançar esse filho lá no alvo. É uma flecha na tua mão. Filhos são flechas. Flechas do Senhor na sua mão. Aí você lança essa flecha onde tem que lançar. E você tem que instruir. Ensina o menino, a menina, a criança no caminho que deve andar. E até depois de velho, ele não vai se afastar dos caminhos do Senhor. Por isso que eu digo, o melhor lugar para você criar o seu filho é os pés do altar do Senhor. O melhor lugar para você criar seu filho é dentro da igreja. Como eu vejo as crianças aqui, sabe, esses dias eu vi a Simone. Cadê a Simone, o Leandro? Está ali, o bebezinho, traz um colchãozinho e vem para a igreja, bota o menino no colchão. É isso aí, cria dentro da igreja mesmo. Vai gerando nele, já vai tornando ele crente desde criança. Não dá opção de escolha não, irmão. Deixa lá, estou cansadinho, vem, descansa aqui, tem um colchãozinho para você, bota ali. Não é que ele quiser dar um glória, hoje de manhã tinha uma pequenininha dando uns glória aqui, eu falei, é crente, deixa ela, gente. Esse é o caminho que a gente tem que escolher para os nossos filhos. Se a gente não colocar ele no caminho, não tiver um alvo para ele, lá na frente você perde o controle, você perde a mão, você não consegue mais. Aí ele vai querer viver o que ele quer, do jeito que ele quer, você vai perder a mão. Então, em nome de Jesus, cria seu filho de berço. Eu lembro que a gente, quando era diácono na antiga igreja, o Lourenço, o pastor Fernando da pastora Jô, subiu um monte com a gente, no Bebê Conforto. A gente levava as crianças tudo, esticava, é tudo coisa de crente é tudo assim mesmo. Levava umas cobertas, botava no chão, as crianças dormiam lá e a gente ficava orando à madrugada, e aquela coisa toda. É assim, gente, filho de crente, você vai gerando nele, para que um dia ele possa se tornar um crente melhor do que você. É isso que eu profetizo, seu filho vai ser melhor do que você, em nome de Jesus. Seu filho e sua filha vai ser crente melhor do que você. Sabe por quê? Porque nós vamos gerar nele uma geração forte, uma geração de cristão forte, cheio de Deus, cheio do conhecimento na palavra e cheio do poder em nome de Jesus. É isso que eu quero gerar nas minhas filhas e é isso que nós, igreja, vamos gerar nos nossos filhos. Amém ou não amém? Amém. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor acompanham 1000 gerações, desde que ninguém quebre o ciclo com as suas escolhas, comportamentos e decisões. Existem atmosferas espirituais que regem as nossas vidas aqui na Terra. O mundo espiritual está regendo a nossa vida e muitas vezes a gente nem percebe. Tem hora que a gente nem percebe. Ou não percebe por ignorância ou porque não queremos valorizar a realidade. Tem gente que é ignorante. A Bíblia diz que Deus perdoa o tempo da ignorância, o tempo que você não obteve conhecimento. Agora, tem muita gente que tem o conhecimento, mas não valoriza a realidade. Ou seja, fica brincando com o que é sério. Fica brincando com aquilo que é muito sério e muito importante. Como eu sempre digo aqui, não ache que a vida é apenas aquilo que você pode ver ou tocar. A sua vida vai muito mais além do que o ambiente natural. Para a gente viver o sobrenatural, que vai ser o ano de 2025, a gente precisa aprender a criar atmosfera espiritual. Sabe o que é uma atmosfera espiritual? É um portal de acesso. Quando a gente cria uma atmosfera para o mundo espiritual agir na nossa vida, é um portal de acesso para as bênçãos do Senhor entrar. Olha só, gente, que interessante. A atmosfera espiritual, ela atrai o mover do Espírito Santo. Quando esse mover é criado, uma influência nasce, e essa influência impacta tudo o que acontece nas nossas vidas.
Atmosfera espiritual. Por que alguns ambientes as pessoas são prósperas, algumas famílias são prósperas e outras não? Existem ambientes saudáveis, ambientes prósperos, mas também existem ambientes adoecidos. Sim ou não? Tem ambientes que você vai que parece que a coisa não flui. O ambiente é pesado, empobrecido, pesado, sobrecarregado, tóxico. Tem ambiente que não dá para ficar 2 minutos. Sim ou não, gente? Tem ambiente que você entra e você fala assim, não dá, não tem como ficar aqui não. Tem casa que você entra que você fala, só o sangue não tem condição. Você arruma um jeito de sair rápido porque já começa a dar dor de cabeça, você percebe a ambiência, percebe a atmosfera. E por que isso acontece? Porque as pessoas, querendo ou não, elas estão cultivando atmosferas espirituais. Sem a intenção de cultivar a atmosfera correta, a gente acaba cultivando uma atmosfera incorreta. Ou seja, ao invés de atrair bênção, isso atrai maldição. Então, quando é uma casa que tem muita briga, você está atraindo o quê para sua casa? Quando é uma casa que não tem paz, que tudo é fora do lugar, tudo é bagunçado, não é nada organizado, você abre a geladeira, você não encontra nada, você vai no guarda-roupa, é tudo embolado, é uma bagunça. Esses dias eu fiz uma postagem, não sei se você viu, dos meninos pintando a minha casa, apareceu umas fissurinhas, eu chamei o pessoal para pintar, e aí eu expliquei, eu não fico fazendo um storyzinho bobo, tudo é lição. Eu estava explicando o conceito de Shalom, aprendi esses dias e quis compartilhar com vocês. Shalom significa paz do Senhor. Paz do Senhor é tudo no seu devido lugar, tudo organizado e tudo limpo. Então, se você quer viver num ambiente de paz, as coisas precisam ser organizadas no seu devido lugar e limpo. A gente tem que pagar o preço para manter a nossa casa em ordem. Porque se eu quero viver o sobrenatural não começa aqui na igreja. O sobrenatural começa lá na tua casa. É você trabalhando os mínimos detalhes. É você sendo um pouco mais organizado, mantendo as coisas em ordem, sendo limpo, trazendo paz. Já percebeu? Tem muita gente que às vezes vai procurar uma coisa e está fora de lugar e aquilo já começa a dar um nervosismo, uma ansiedade, porque coisa fora do lugar é ausência de paz. Coisa suja, te irrita? Coisa suja, sim ou não? Você consegue viver no meio das baratas de boa? Eu não consigo. Uma sujeirinha ali, eu falo, não, tem que tirar, gente, não pode, vamos limpar. Eu prefiro ter toque de limpeza do que ter toque de sujeira. Né? Sim ou não? Sim. Tudo limpo, tudo organizado, tudo no seu devido lugar. Você vai procurar uma coisa, está lá no lugar certo. As coisas têm que estar no lugar certo, não tem que ficar procurando. Cadê o negócio? Vou procurar. Procurar quer dizer que você não guardou. Você deixou em algum canto. E aí isso começa a gerar irritação, tira a paz. Então, em nome de Jesus, começa nos mínimos detalhes. Vai criando uma atmosfera espiritual na sua casa através da paz, da organização, da limpeza, né? Aí você vai melhorando, aí você vai colocando um louvor para limpar a casa, né? E você vai chamando a sua família para orar. Atmosfera espiritual. Gente, quem já assistiu o filme Quarto de Guerra? Quem não assistiu, assista, um filme poderoso. Já tem até o segundo, que é A Forja. Também é muito bom. E se você quiser aprofundar um pouquinho mais no espiritual, vai para o Nefários. Pronto. Não é filme de terror, não. Quer dizer, depende da concepção. Depende, né, do nível de conhecimento do ser humano. Mas, vamos lá. Atmosfera espiritual. No filme Quarto de Guerra, tem um determinado momento que a intercessora lá, a senhorinha que fazia intercessão por todo mundo, muda de cidade, porque Deus leva ela para fazer missão em outro lugar. Ela muda de cidade, a casa dela fica vendo. O corretor vai lá e leva um casal de pastores que se mudou para a cidade para assumir uma igreja local. A casa era muito boa, a mulher dele, a pastora, está olhando todos os cantos da casa, coisa de mulher, e o homem entra num quartinho lá, e ele fica assim, ó, entra no quarto, sai do quarto, entra no quarto, sai do quarto. Aí a mulher dele, bem, tá tudo bem? Aí ele, alguém orava nessa casa. Aquele quarto gerou uma memória espiritual, aquele quarto gerou uma atmosfera, e aquele homem espiritual percebe que aquele lugar carregava uma atmosfera espiritual de bênção, de glória, de manifestação do poder de Deus. Isso é gerar uma atmosfera espiritual. Eu não sei se você tem na tua casa o teu cantinho de oração, mas é muito importante que tenha. É importante que você gere o teu lugar, porque, gente, isso aqui é muito importante. Sabe por que muitos cristãos gostam de orar de joelho? Por quê, gente? Quem sabe me responder isso? Ninguém? Está com medo de arriscar? Você se rende a Deus? Deixa eu te falar uma coisa, quando você coloca o seu joelho no chão, você está imprimindo uma marca. É uma comunicação espiritual, não verbal. Você está dizendo assim, agora é tempo de parar tudo para orar. Aí Deus, que vê tudo lá do céu, ele percebe que um crente botou um joelho no chão.
É uma marca, uma comunicação não verbal, você dizendo, agora eu vou parar tudo para falar com meu Deus. Aí você tem o seu cantinho, você começa a orar ali todos os dias, é o lugar onde você chora, onde você se derrama, onde você agradece, onde você lamenta, onde você fala com Deus. Aquele lugar começa a gerar uma memória de oração, uma memória espiritual, uma atmosfera vai sendo gerada naquele lugar. E aí você vai atraindo aquela atmosfera não só para aquele lugar, mas aquela atmosfera começa a invadir a tua casa. Aí você que é casado, às vezes você está ali brigado com a esposa, e está os dois de cara feio, não está se falando, vai para o teu cantinho de oração e ora, que essa atmosfera vai invadir, você fala, Deus, toca nela agora, ali agora, vai lá Espírito Santo, acalma o coração, Deus acalma o coração dele, você vai gerando no mundo espiritual o sobrenatural, entendeu? O sobrenatural é gerado, é nossa responsabilidade gerar o mover do sobrenatural sobre as nossas vidas. Gente, é debaixo dessa atmosfera que casamento ruim fica bom, é debaixo dessa atmosfera, né, que finanças acabadas começam a prosperar, é debaixo dessa atmosfera que o que estava ruim começa, né, a crescer, desenvolver, resultados começam a acontecer. Experimenta, fala para o crente que está do seu lado, experimenta criar uma atmosfera espiritual na sua casa para você ver o que acontece. Você consegue perceber que tem gente que carrega uma atmosfera negativa, sim ou não? Você olha para a cara da pessoa, a pessoa já está calma, angustiada. Tem gente que você olha para casa e fala, gente, eu não quero ficar mais 2 minutos lá dessa pessoa. Tem gente que vai ali que começa a influenciar negativamente a sua vida, sim ou não? Você está com uma pessoa que está ali angustiada, uma pessoa, né, com uma atmosfera, com aquela coisa que você fala assim, não dá para ficar do lado dessa pessoa. Mas tem gente que você quer ficar do lado o dia inteiro. Tem gente que se você puder, você passa um dia. Eu tive a oportunidade, uma vez, quando eu era pastor auxiliar na Lagoinha, de passar uma tarde com o pastor Márcio Valadão. E eu já tinha ouvido falar que ele era um homem muito pacato, muito calmo, que ele transmitia a paz, mas eu nunca tinha experimentado aquilo. E aí eu estava na rua, né, nas minhas obras e tudo mais, aí o pastor me ligou e falou assim, tá onde? Eu falei, estou em tal lugar aqui, estava no Alphaville. Ele falou, vem para cá agora, centro de São Paulo. Aí eu estava de moto, peguei minha moto, fui lá para o centro de São Paulo e falou, o pastor Márcio está aqui, ele quer te conhecer. A hora que eu cheguei lá, eu fiquei 2, 3 horas lá daquele homem. Gente, eu voltei para casa, voltei numa outra atmosfera. Eu estava com muito trabalho, estava muito agitado, estava chegando em casa todos os dias agitado, preocupado. Vanessa, abre aquele relatório, vê lá se aquele cliente fez o pagamento, vê não sei o quê. Nesse dia eu cheguei assim, ó, relax. Aí a Vanessa olhou assim para mim, tá tudo bem? Aí eu, rapaz, pastor Márcio Valadão, fiquei lá com ele, que homem que transmite uma paz e não sei o quê. Então tem gente que tem a energia da paz, tem gente que já traz uma angústia, tem gente que você chega e fala assim, meu Deus, você parece estar sufocado aqui. Ó. O que está acontecendo, gente? Essa pessoa está me matando. Aquela angústia, né? aquela atmosfera negativa. Você já percebeu isso ou não? Tem gente que você sente, você começa a conversar, parece que é amigo há 10 mil anos, né? Tem gente que você conversa um minuto, você fala assim, acaba logo essa festa, esse jantar, ou seja lá o que for, que eu preciso ir embora para minha casa. Tem gente que coloca a mão nas coisas e não prospera em nada. Nada vai para frente. E essa pessoa normalmente está debaixo de uma atmosfera espiritual ou de uma carga genética. Um ciclo ruim, negativo, maligno. Essa pessoa, se essa pessoa ela não começar a frequentar ambientes diferentes, com carga espiritual diferente da que ela está acostumada, com uma atmosfera diferente, ela vai viver assim a vida inteira dela. E não adianta, gente, frequentar agora também é muito importante, tá? Para a gente finalizar. Não adianta frequentar o ambiente que pode mudar a sua vida com o coração fechado. Não adianta. Não adianta você chegar na igreja, um ambiente que tem uma atmosfera espiritual favorável, que se você entrar debaixo dessa atmosfera, isso pode mudar a tua vida para sempre com o seu coração fechado. Primeira coisa, a gente precisa reconhecer e querer viver uma mudança. Eu preciso olhar para a minha vida, entender as minhas debilidades, as minhas falhas, os meus erros e querer uma mudança. Eu preciso querer uma mudança. Não tem mudança enquanto eu não reconheço a minha debilidade, eu não aceito as mudanças. Olha, quando as pessoas falam, a pessoa é assim, você nunca aceita, sempre bota a culpa nos outros. Atrai a responsabilidade da sua própria vida para a sua vida. Seu casamento não está dando certo, posso ser sincero com você, diante de Deus? Eu não sei porque eu estou falando isso aqui tanto. Você é o responsável. Para de querer jogar a culpa na tua mulher ou no teu marido. Assume a tua responsabilidade. Mas ela está... Sim, eu sei, gente, 50-50. Mas precisa entender uma coisa, alguém tem que reconhecer e buscar essa responsabilidade. Você quer fazer dar certo a sua vida, o seu casamento? Assume a responsabilidade. Fala, agora é comigo, Deus. Eu vou resolver esse problema. Eu vou resolver. Porque se eu não assumir a responsabilidade, ele também não vai assumir, ela também não vai assumir, ninguém vai assumir, o casamento vai acabar. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai começar um outro e os problemas vão ser os mesmos. Aí você vai para o outro e vai ser o mesmo.
Até você tomar uma decisão de romper com aquele ciclo negativo, aquela genética maldita, aquela frequência espiritual ruim. Você lembra da parábola do semeador? Sim ou não? Se não lembra, eu vou te explicar bem rapidinho. A parábola do semeador ela é contada por Jesus, nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Nesse texto, nessa parábola, Jesus ensina, através de uma alegoria, de uma ilustração, e ele vai trazer ali um trabalho de um semeador, de um homem, um agricultor. E Jesus diz assim, esse homem sai a semear. E quando ele andava, ele lançava sementes. E as sementes caíam em 4 tipos de solos diferentes. Diga, 4 tipos de solos diferentes. Nesse ensino aqui, fica muito claro que a semente é a palavra de Deus. Diga, semente é a palavra de Deus. E a terra, o alvo, é o nosso coração. A semente é a palavra e o alvo da palavra é acessar o nosso coração. Agora, olha o que acontece. Nessa parábola, o significado do semeador, o trabalhador, pode ser representado pelo pastor. O homem que está lançando a palavra de Deus. E a terra são vocês, o coração de vocês. A palavra que está sendo ensinada, ministrada aqui, só vai surtir efeito se você tiver com o coração aberto para receber essa palavra. Se você fecha o coração, eu posso ficar aqui pregando o dia inteiro, virar à noite e o coração está fechado, você não vai receber nada e não vai acessar nada. Agora, primeiro solo. As sementes que caem à beira do caminho não penetram a terra. A semente fica na parte da superfície. Aí o texto diz que elas são pisadas e comidas por passarinhos. Esse solo aqui representa pessoas que ouvem, mas não creem na palavra. E por que não creem? Porque tem uma atmosfera desfavorável, o mundo espiritual, se aproveita da carnalidade, do envolvimento no natural dessas pessoas e tira dessa pessoa aquilo que a palavra, rouba a palavra do coração, aquilo que a semente pode produzir. O segundo é o solo com pedras. Nesse solo, o texto diz que as sementes caem e elas vão brotar rapidamente, mas logo elas vão morrer, porque a raiz não é profunda, não tem raiz, não firmou raiz. Esse solo representa as pessoas que aceitam a palavra de Deus com alegria, mas não tem perseverança e acaba abandonando. Quantas pessoas chegam aqui, aceitam a palavra, aceitam Jesus, saem com uma alegria, aí vem 1, 2, 3 dias, aí daqui a pouco o primeiro confronto da realidade, a pessoa já abandona a fé. Isso quer dizer que aquela pessoa não firmou a sua raiz. Não deu tempo para que aquela árvore, né? A Bíblia diz que nós somos comparados a árvores, que precisamos fincar, formar as nossas raízes para um dia dar frutos. Então essa pessoa não deu tempo da raiz ganhar força, o solo tem pedras. Ou seja, até recebe a palavra, mas não tem perseverança, abandona. É pessoas que apenas reagem com a reação é emocional ao evangelho. O evangelho acessou a emoção, mas não acessou o espírito. É gente que não quer compromisso com o evangelho. Toda a experiência com Deus dessa pessoa é baseada na sua emoção e nos seus sentimentos. Está buscando algo no horizontal, não é da terra para o céu. Está buscando do homem para o homem. É ouvir palavras que afagam o coração e entram na alma. O terceiro solo aqui, a Bíblia diz que é literalmente o oposto do segundo solo. Esse solo tem espinhos. As sementes, elas caem nesse solo com espinhos e vão brotar. Mas esses espinhos vão sufocar essas plantas e elas vão até crescer, mas depois elas vão morrer. O que esse solo representa, gente? Gente que tem bastante conhecimento intelectual, que até tem conhecimento da palavra, mas não querem compromisso com o evangelho. E, além de não querer compromisso com o evangelho, ainda dão mau testemunho por onde passa. Ou seja, no ambiente de trabalho não age como cristão, dentro de casa não age como cristão. Por quê? Porque o evangelho não transformou o coração. O evangelho não gerou a transformação necessária. Em outras palavras, são pessoas que não priorizam o evangelho. A sua prioridade está nos prazeres do natural, na riqueza, nos prazeres do natural. Mas, por fim, a gente tem o quarto solo, que significa o bom solo. Profetiza para você mesmo, diga assim, eu sou o bom solo. É isso aí, palavras decretadas num ambiente como esse se tornam realidade. E nós precisamos declarar, eu sou terra boa, eu vou receber a semente da palavra e vou frutificar. Repita isso, eu sou terra boa, vou receber a semente da palavra e vou frutificar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O solo bom é onde as sementes caem e dão frutos. Esse solo representa as pessoas que ouvem a palavra de Deus, entendem a palavra de Deus e praticam a palavra de Deus. E por entender e praticar, colhem os frutos. Fala para a pessoa que está do seu lado, só colhe o fruto
quem entende e pratica a palavra de Deus. Então, olha só, nesse ambiente, você tem que estar com o seu coração aberto. Se você chega nesse ambiente com o seu coração fechado, a primeira oração que você tem que fazer é: Senhor, abre o meu coração. Nesse lugar, eu preciso estar com o meu coração aberto para receber a tua palavra. Por mais que a palavra venha em forma de confronto, de exortação, eu preciso receber, porque talvez seja a semente que eu esteja precisando na minha vida para que eu possa gerar fruto. Nesse ambiente, você tem que entrar com o coração disponível, porque a semente está sendo lançada, a palavra é a semente. Você tem que receber essa palavra no seu coração, para você poder dar fruto. Quando você cria uma atmosfera espiritual, as coisas começam a acontecer na sua vida. E para viver o sobrenatural de Deus, vai depender muito da sua seriedade e do seu coração. Fala para a pessoa que está do seu lado: para você viver o sobrenatural, vai depender muito da sua seriedade e do seu coração. A grande questão é que quando Deus me falava acerca da palavra profética de apontamento para 2025, algo vem muito forte na minha mente. Muitos vão querer viver o sobrenatural. Mas para viver, experimentar o sobrenatural, a gente vai precisar ter um coração aberto para a palavra e ter muita seriedade. Para viver o sobrenatural, a gente vai ter que desenvolver uma fé inabalável, diga fé, intimidade, obediência, santidade e maturidade. Sabe o que Deus está falando conosco aqui hoje, gente? Em nome de Jesus, Deus está deixando claro que uma jornada começa agora. Hoje nós começamos uma jornada. E glória a Deus por isso, porque como eu disse no começo, quem se antecipa, governa. Então hoje a gente começa uma jornada, rumo a 2025. Isso não quer dizer que o ano acabou. Isso não quer dizer que já foi, muito pelo contrário. Continue levando a sério os últimos dias desse ano. Mas já vamos começar a partir de já a construir aquilo que nós vamos viver no ano que vem. Vamos começar a construir essa jornada do sobrenatural. Eu tenho o sonho de experimentar cada dia mais o sobrenatural de Deus. De ver, assim, sabe, Deus se manifestando de uma maneira, de poder observar e ver o crescimento da igreja de forma sobrenatural, de poder ver o seu crescimento, os seus resultados sobrenaturais, sabe, coisas sobrenaturais. Eu não estou falando de coisa do natural. Eu não estou falando coisa que é para levar anos para acontecer, eu estou falando de sobrenatural. É você entrar com o seu casamento aqui derrubado, e num curto espaço de tempo você está vivendo a maior fase do seu casamento. Isso é sobrenatural. É você não estar ligado à cronologia do tempo humano. É você estar ligado num outro tempo, no tempo de Deus, no tempo do céu. A realidade do tempo de Deus é muito diferente da nossa realidade. Eu creio que nós vamos viver resultados sobrenaturais. Eu creio que o seu trabalho, a sua empresa vai começar a produzir tanto. E você vai falar assim: Deus, realmente esse é o ano do sobrenatural. Então vamos começar essa jornada agora, em nome de Jesus. Vamos começar a abrir o caminho através da adoração, através da nossa busca, sabe, da nossa fé. Repito, a nossa fé. Muito importante nutrir uma fé inabalável no Senhor. Gerar intimidade, não só aqui na igreja. Pega tudo que você está adquirindo de conhecimento, leva lá para sua casa, compartilha isso com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos. Começa a falar de Deus. A gente não canta aqui que a gente tem que proclamar o nome de Jesus pelas ruas, pelas praças. É isso, gente. Essa canção está na minha cabeça há uns 20 dias. Eu só ouço essa canção, não ouço outra. E todas as vezes que eu ouço a canção, eu vejo essa multidão aqui saindo nas ruas. E não é assim, de maneira organizada. O pastor Vitor guiando a frente. O pastor Vitor está te guiando hoje. Amanhã você que vai fazer a igreja acontecer fora daqui. Amanhã lá no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade, para seus amigos de bairro. Sei lá, gente, por onde você for, você vai proclamar Jesus. Você vai falar do amor de Jesus. Não sei qual é a sua profissão, mas antes de você fazer alguma coisa, você vai falar de Jesus. Você é médico, antes de você operar alguém, você vai: posso orar por você primeiro? Você é engenheiro, você vai começar um projeto, você vai falar: primeiro, para esse projeto dar certo tem que orar. Vai começar dessas aulas de inglês lá, ora. Vai fazer a unha da irmã, ora também. Fala: deixa eu orar por você, irmã. Mas eu não estou precisando de oração. Tá sim, vamos orar. Pronto, gente. Levar Jesus para fora. Né? A gente fica aqui limitado. Aqui é o nosso quartel-general. A gente vem aqui, recebe a palavra, né? Pega aqui o nosso escudo, a nossa espada, coloca a nossa armadura. Agora vamos para a rua guerrear. Levar o amor de Jesus lá para fora. Falar de Jesus. Quanta gente está precisando ouvir uma palavra de Deus? Quanta gente no seu convívio do dia a dia está precisando de Jesus? Você tem Jesus? Traz para a igreja. Convida, traz para cá.
Vamos ali comigo. Aonde? Vamos ali, irmão. Não se interessa onde é, vamos ali. Você fala que é para a igreja, não vai querer ir. Fala, vamos ali comigo. Vai ter uma festa ali. É festa, não é? A hora que o louvor sobe aqui, é uma festa para Jesus. Era essa a festa? É essa festa aqui que você tem que ficar aqui comigo. Traz ele, traz ela, ajuda. Olha só que interessante, gente. 2 Crônicas, eu finalizo, verso 20. Capítulo 20, verso 9, diz assim: se alguma desgraça nos atingir, seja castigo da espada, a peste, a fome, nós nos colocaremos na presença de Deus nesse templo, pois Ele leva o nome do Senhor, e clamaremos a Ti em nossa angústia, e Deus nos ouvirá e nos salvará. Essa declaração remete a 2 Crônicas 7, que diz assim: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem, com muita excelência, tudo que tinha em mente para realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor apareceu de noite e disse: ouvi tua oração. Sabe que Deus acabou de falar ao meu coração? Ele tem ouvido as suas orações. Às vezes você acha que você está falando sozinho, mas Deus manda te dizer, Ele está ouvindo as suas orações, viu? Aí o texto diz: escolhi esse lugar para mim, como um templo de sacrifícios. E se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar a praga, se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei esse templo para que o meu nome seja glorificado nele para sempre. Os meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. A maior vontade de Deus é derramar o sobrenatural dele sobre as nossas vidas. Se tiver um povo que decidir orar e buscar e se humilhar na presença de Deus, Ele se derrama com favor, com graça, com misericórdia. O sobrenatural de Deus desce na terra. E tudo que nós precisamos é nos envolver com essa atmosfera. Criar essa atmosfera. Para que a gente possa viver o sobrenatural. Em nome de Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado: agora você vai ser profeta. Você vai falar bastante coisa. Você vai ser profeta de Deus, em nome de Jesus. Diga assim: está chegando o tempo de viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Hoje, você começa a sua preparação para ter os melhores resultados da sua vida. Hoje, começa a sua preparação para que você possa atingir o seu pleno potencial em Deus. Se prepara, alinha o seu coração com a palavra, continua nutrindo uma fé inabalável, viva uma vida de intimidade com Deus, ande pelo caminho da obediência, da santidade, busque a maturidade espiritual, porque 2025 está chegando, e eu declaro que 2025 será o melhor ano da sua vida. O ano ainda não acabou, tem muita coisa reservada para você, mas hoje, dia 8 de dezembro de 2024, marca essa data
porque hoje começa a sua jornada rumo ao sobrenatural. No ano do sobrenatural, você vai viver um crescimento sobrenatural, vai ter resultados sobrenaturais, vai experimentar o sobrenatural de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. E se você crê, levanta dando um glória a Deus em nome de Jesus.